A paz do Senhor a todos, amém? Deus abençoe a sua vida grandemente, a sua família. Glória a Deus. Eu louvo e agradeço a Deus pela tua vida, de estar nos acompanhando aqui nos estudos bíblicos. Quero deixar uma palavra para o teu coração, amém? Você que não tem a certeza da salvação, eu vou deixar um norte para você, vou deixar uma palavra para você pensar, tá bom? Essa palavra foi Deus que nos revelou, nos inspirou para estar falando esta manhã. Como pode observar lá em cima, né? Hoje é domingo, vou abaixar aqui, né? Domingo, 16 de agosto, 8h05 da manhã, 8h06 agora. Sobre salvação, deixar claro, primeiramente, que nós somos salvos através da obra vicária, expiatória do Senhor Jesus Cristo. Deixar isso bem claro, que você não é salvo, nós não somos salvos, deixar isso bem claro já no começo. Quem sabe eu reforço no meio, no final também aí. Deixar bem claro que nós não somos salvos, porque se nós guardamos sábado, se nós comemos isso ou aquilo, se nós comemoramos festas que os judeus comemoram ou não, se você dá mais dízimo ou mais oferta que outro, se você ora mais do que os outros, se você jejua mais do que os outros, se você sabe mais Bíblia do que os outros, pelo contrário, né? A Bíblia vem dizer em Tiago que não cuideis vocês serem mestres, porque terão mais duro juízo. Então nós entendemos que quanto mais você conhece da palavra, mais você se aproxima de Deus, mais você vai no dia do juízo, né? Você vai ter um julgamento mais severo, que nós entendemos, né? Pela palavra. Bom, não desviar muito do assunto aqui. Está aqui a palavra do Senhor, Mateus capítulo 10, verso 32 e 33, que talvez para você seja tranquilo, normal, para você que tem convicção já, fé, né, inabalável. Então para você pode não ser muito relevante, mas para muitos eu creio, se Jesus, né, se Mateus escreveu, foi inspirado pelo Espírito Santo a escrever isso aqui, então é importante, né? É as palavras do mestre. Então eu creio que é importante aqui, Mateus 10, 32, eu vou destacar, vou estar lendo primeiro. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Amém? Vou destacar aqui. Tá? Tá aqui destacado para você ter mais compreensão. Certo? Também aqui, né? Uma outra visão. Ó. Certo? Também eu quero, né, deixar uma outra tradução para você entender melhor também. Amém? Glória a Deus. Está aqui a outra tradução, que é NTLH, quer dizer Nova Tradução Linguagem de Hoje. Certo? Muito boa essa tradução aqui. Confessar e negar a Cristo, aqui é o título. Se uma pessoa afirmar publicamente que pertence a mim, é as palavras do Senhor Jesus. Tá bom? Ainda Mateus 10, 32 e 33. Tá bom? Palavra do Senhor Jesus, escrita aqui pelo apóstolo Mateus. Amém? Se uma pessoa afirma publicamente que pertence a mim,
eu também, no dia do juízo, afirmarei diante do meu Pai, que está no céu, que ela pertence a mim. Mas se uma pessoa disser publicamente que não pertence a mim, eu também, no dia do juízo, direi diante de meu Pai, que está no céu, que ela não pertence a mim. Essa aqui é uma compreensão mais firme, viu? Uma compreensão que uma outra tradução mais profunda, que aqui acrescentada aqui, dia do juízo, certo? Então é muito sério isso aqui, tá bom? Essa palavra aqui que o Senhor Jesus disse no dia do juízo. Amém? Então é simples. Se você é cristão ou não, fica aqui as palavras do Senhor Jesus, tá bom? Vou destacar aqui. Se você ouviu a palavra de Deus, deu crédito à mesma, você foi convencido, abriu teu coração, você foi convencido pelo Espírito Santo, amém? E fizeram o apelo que nós temos por doutrina, e uma boa doutrina, né? um costume, costume, de sempre no final de um culto, no lar, no ar livre, na igreja, fazer o apelo de quem quer aceitar Jesus publicamente, não se envergonhar do nome dele. E ali você publicamente se dirige a Deus, você que ainda não é cristão, e você que já é cristão, você já se dirigiu, né, a Deus, aceitou o convite ali do homem que pregou, da mulher que pregou, tá? Seja pastor ou não, mas fez o convite a ti, e você aceitou a palavra, você entendeu pelo ensino, pela pregação, que você precisa de Deus, você precisa de alguém mais forte do que você, infinitamente, lógico, alguém mais instruído que você, para te guiar, para te aconselhar, para te mostrar o bom caminho, tá bom? Que você possa até errar, mas possa estar te perdoando, te regenerando, restituindo a sua família, restaurando. Você precisa, né? Tem até um louvor que fala: eu preciso de Jesus, você precisa de Jesus, né? Todos nós precisamos de Jesus. Não tem como fugir, tá bom? Você que está me ouvindo, e você, minha irmã que já aceitou Jesus, sabe bem disso. A mudança que Jesus fez na tua vida, na minha vida. Talvez muitos esperam ver a mudança financeira, mas a mudança de Jesus é de dentro para fora. Jesus quer moldar o nosso caráter, Jesus quer moldar a nossa vida de trapaça, por exemplo, de engano, mentira, e quer converter em tudo em verdade, porque Ele é a verdade. Ele disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, você já está no caminho, já está na verdade, então você já está na vida, entendeu? E você, meu querido, minha querida que está ouvindo, ainda não aceitou Jesus, é a sua oportunidade de aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Tá? Não é, a Bíblia a Bíblia relata Jesus como Salvador, mais ou menos, menos de 20 vezes é relatado na Bíblia, escrito Jesus como Salvador. Mas como Senhor é mais de 400 vezes. Então aí está a superioridade e importância de aceitar Jesus como o Senhor da sua vida, como o seu guia, o seu pastor, o seu mentor, o seu mestre, o seu professor, o seu amigo, o seu consolador. É o nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Que está à destra do Pai. Amém? Então você precisa confessar Jesus como Senhor e Salvador. Deixa eu ver o tempo aqui. Quando eu começo a falar de Jesus, eu me empolgo mesmo. E eu vou estar mostrando mais uns versículos bíblicos aqui para você. Aleluia. Está aqui a palavra de Deus
João 14, tá? Eu vou destacar aqui. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, essa palavra é para todos. Você tem que se convencer disso, você tem que tomar posse. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, deixa a palavra entrar no teu coração, o que vai acontecer? Jesus está dizendo aqui, ele foi para o Pai. Ele veio e fez a sua obra aqui na terra, mas Jesus ainda continua como nosso advogado do lado do Pai, intercedendo por nós como nosso advogado. Que Deus, né? Jesus, ele disse que não descansaria, que o Pai trabalha, né, sempre trabalhou, e convém que o Filho do Homem também trabalhe. Então Jesus, ele nunca descansou, nunca descansará, certo? Está à destra do Pai nos defendendo de todas as acusações de homens, acusações do inimigo. Não é verdade? Então aqui está escrito que Jesus, ele foi assunto aos céus e ele disse assim, ó: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco, estará e estará em vós. Tá vendo? Tá vendo aqui a palavra? Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Tá vendo aqui? Jesus, ele nos prometendo que o Espírito Santo faz esse trabalho de ficar no lugar dele, um outro Consolador, né? De estar nos guiando em toda a verdade, ensinando. É o Espírito Santo que nos ensina, o Espírito Santo que nos faz lembrar. Está escrito aqui, ó, 26, né, 14, 26 de João. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, que vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Está vendo aqui? Quando você lê a Bíblia Sagrada, medita na Bíblia, quando você ouve uma pregação, um ensino, lógico que um ensino que foi direcionado por Deus, né? Foi o Espírito Santo que usou aquela pessoa ali para falar como um instrumento. Quando você tiver para errar por palavras, errar por atos, pensamentos, atitudes, o Espírito Santo te faz lembrar na hora. O Espírito Santo é como se fosse um semáforo na sua vida. O Espírito Santo que fala alerta para você parar, para você continuar. É o Espírito Santo da verdade. Ele te ensina, ele te instrui, certo? É o Espírito Santo aqui. Vamos para outra palavra aqui. Outra palavra aqui em João 16, versos 7 e 8, tá? Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-lo-ei. Enviar-vo-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Está aqui, né? Nós estamos indo por partes aqui. Você aceitou Jesus como Senhor e Salvador. O Espírito Santo vem fazer em você morada. Nós somos templo do Espírito Santo, tá? Nós somos morada de Deus. E é Ele quem nos ensina. Quando entregamos nossos sentidos ao Espírito Santo, Ele fala conosco, Ele nos alerta, o inimigo quer fazer algo contra você, armar uma emboscada, né? Ou alguém. O Espírito Santo te dá essa inteligência. Amém? Ele te dá estratégias para você sair de situações, mesmo se você entrou em alguma situação adversa, o Espírito Santo vai te dar uma estratégia para você sair. Paulo disse assim que não veio sobre vós, né, tentação humana, não é verdade? Mas poderoso é o Senhor que
com a provação, a tentação, fala tentação, provação, antes vem a porta de escape. Então vem sim, o diabo se levanta, os homens se levantam, mas se levantam para cair, porque você está firme na palavra, na fé, na oração, buscando a Deus o aperfeiçoamento, querendo melhorar para agradar a Deus, né? Você quer que Deus fique feliz com você, que Deus fique satisfeito com a sua vida, com o seu viver. Então quem vai te ajudar nisso? É o Espírito Santo, que está representando Deus, representando o Senhor Jesus aqui, que vai te santificar. Tá vendo? O verso 8 diz, ó, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Tá vendo? É o Espírito Santo que te convence do pecado. Mas como eu adquiro, irmão Ronaldo, o Espírito Santo? Você tem que aceitar Jesus. Você tem que se converter, aceitar Jesus. Já é convertido? Então o Espírito Santo já mora dentro de você, meu irmão. O Espírito Santo já habita dentro de você. Por que você está preocupado se o seu nome está escrito no livro da vida ou não? Tá? Vou mais uma palavra aqui. Mais referências aqui, ó. Salmo 51, tá bom? Vamos ler o verso primeiro, tá bom? Depois nós vamos em outros versos. Salmo 51, verso 1 diz assim, ó, aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, a epígrafe aqui, né, o título. Davi confessa seu pecado, suplica o perdão e roga a Deus que lhe renove um espírito reto. Salmo de Davi para o cantor Mor, quando o profeta Natan veio a ele depois que ele ter estado com Batseba, tá? Batseba, você que sabe, meu irmão, mas tem pessoas que talvez não saibam, era a mulher de Urias, certo? E a Bíblia diz que enquanto os reis da terra saíam para a batalha, Davi ficou no palácio. É muito perigoso isso. O relaxamento, né? Relaxamento espiritual, porque você tem que estar sempre na guerra. Aqui nessa terra, enquanto você estiver aqui, você vai estar na guerra. Vai ter batalha. Então, quando dá uma relaxada na fé, relaxada na oração, na leitura da Bíblia, você relaxa no jejum, na vigilância, tá? É um tema que eu quero falar sobre vigilância, né? Jesus falou, vigiai e orai para não entrar em tentação, né? Vigiai e orai para que ninguém tome a tua coroa, né? Então, a vigilância é muito importante. Então, quando relaxa nisso aí, como Davi fez, ele foi no terraço do seu palácio e ali ele viu Betseba se banhando, né? Tudo ali. E desejou ela, se deitou com ela e foi um adultério, né? E aqui Natan foi, né, no capítulo 12, se eu não me engano, de 2 Samuel 12, Natan foi lá expor o pecado dele, tá bom? Aí Davi, ele vem aqui, ó, uma coisa que está entrelaçada com outra, tá aqui, ó, no verso 11, no mesmo Salmo 51, as palavras de Davi, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo, tá vendo aqui? Quando o homem peca, o Espírito Santo, tem situações que o Espírito Santo ainda continua habitando na vida do homem, tá? Então, aqui, ó, torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os seus caminhos e os pecadores a ti te converterão, tá vendo aqui? Então, Davi aqui, ele estava perdendo a alegria da salvação, porque não retires de mim o teu Espírito Santo. Não me lances fora da tua presença. Torna a dar-me a alegria da salvação. Então, a alegria da salvação, quem testifica com você é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que te convence. O Espírito Santo aqui usou o profeta Natan para ir falar com Davi, confrontar Davi. E Davi ali
foi confrontado, mesmo assim, ele admitiu o seu erro, confessou o seu erro e pagou um preço muito alto, porque Davi, ele foi o responsável pela morte de Urias, o filho que ele teve com Betseba morreu, e ele foi marcado pelo adultério, porque leva essa marca, né? Em Provérbios fala que leva essa marca. Infelizmente, né? Uma pessoa que adultera, infelizmente, fica marcado, fica na lembrança das pessoas, né? É complicado, isso aí é um outro assunto, mas o importante é que o Espírito Santo convenceu do pecado dele. E ele está dizendo que a torna da alegria da salvação. Entendeu? O Espírito Santo ainda fica algum tempo na vida do homem. O exemplo é de Sansão. Sansão, o anjo apareceu eu esqueci o nome da mãe de Sansão, Manoá, se eu não me engano, tá? E ali falou para não passar navalha, deixar o cabelo dele crescer, que Sansão era nazireu. Nazireu quer dizer separado. Então ele não podia beber bebida forte, não podia ficar com mulheres estranhas, passar navalha no seu cabelo, não podia comer qualquer coisa. E Sansão fez tudo isso aí. Tudo que não era para fazer, Sansão fez, né? Teve um relacionamento com Dalila, que era, né, não era da nação de Israel. E ele tomava bebida forte, não podia tocar em cadáveres, né? Tanto de seres humanos ou animais. E Sansão fez isso, né? Vem um leão contra Sansão, ele foi e rasgou o leão no meio, né? Matou o leão. E quando ele voltou pelo mesmo caminho, o leão estava lá e ali se formou uma colmeia. As abelhas formaram uma colmeia naquele leão ali. E ali ele pegou daquela colmeia, então ele tocou, ele não podia tocar. Mas ele tocou na colmeia, não, a colmeia já estava ali integrada no cadáver do leão, ele não deveria nem passar perto. Mas ele teimou, ele transgrediu. E o pior é que ele e os pais dele, sem saber, foi lá e deu, né, o favo de mel ali, né? Compartilhou com os pais, e os pais, na inocência, confiando no filho ali, aceitou aquele favo de mel, mas aquele favo de mel veio de um cadáver, de um leão. Então, além dele pecar inocentemente, os pais participaram, né, passivamente, não ativamente, mas passivamente do pecado. Nós temos que tomar cuidado com isso aí. Nas nossas atitudes, né, a gente acabar a nossa família sendo prejudicada. Nós temos uma responsabilidade, todos nós. Não é só o pastor ou o chefe da casa, não, o homem da casa, somos todos, tá? Todos. A palavra de Deus é para todos. Então, e mesmo assim o Espírito do Senhor ainda não havia saído de Sansão. Sansão havia recebido o Espírito Santo e ele tinha uma força tremenda. Ele matou 1000 homens com a queixada de jumenta fresca, né? Derrubou os portões, derrubou os portões pesadíssimos, não me falhou agora a memória do local, do lugar. E é isso. E Deus ali usava ele com força, porque ele foi levantado como um juiz. Ele tinha responsabilidade, mas ele foi relaxado, ele pendeu para tudo que não era. Mas mesmo assim o Espírito do Senhor ainda estava com Sansão. E muitas das vezes o Espírito do Senhor ainda estava com Sansão, não por causa dele. Poderia sim ser uma parcela por amor a Sansão, porque Deus cumpre com tua aliança, ele não vai desfazendo a tua aliança. Porque, irmão Ronaldo, pecou tanto Sansão, ele fez tudo o contrário que não era para fazer, e ele fez, porque Deus não é mentiroso, ele tem que cumprir com a sua palavra, ele vai até o fim com a sua palavra, entendeu? Deus não é enganador, não passa ninguém para trás.
e ele faz aliança, certo? E aí, Sansão, mas o que poderia retirar o espírito de Deus de Sansão era se ele falasse o segredo das 7 tranças dele. Aí Dalila foi, insistiu tanto com ele para que ele falasse o segredo. E a Bíblia diz que ele desejou até como se fosse a morte na alma, de tanto que ela falou: Sansão, você não me ama, fala aí, Sansão, seu segredo. E aí ele acabou falando. Eu estou resumindo aqui para o vídeo não ficar muito grande, já tem 25 minutos. E então, Sansão acabou falando o seu segredo para Dalila, entendeu? E o segredo era entre ele, Deus, só Deus, ele e a mãe dele. Nem o pai dele não sabia, não era para contar para ninguém. Era na terra, era só ele e a mãe sabia do segredo. Que a partir do momento ele ficaria fraco, não teria mais aquela força, né, de matar um leão, 1000 homens e derrubar portões. Os portões da época eram de madeira maciça, com ferrolhos, e eram pesados, né? E ele, com uma pancada só, Sansão derrubou esses portões, né? E o que acontece? Quando ele contou o segredo para Dalila e ela passou a navalha sobre a sua cabeça, os filisteus, né? Os filisteus vêm sobre... os filisteus, se eu não me engano. Salvo engano, tá, igreja? Salvo engano, meus irmãos, minhas irmãs. Porque ele estava no templo de Dagon, né? Então, Dagon era dos filisteus, se eu não me engano. Então, é isso. Aí, quando veio os soldados sobre Sansão, ele já pensava... Ele queria derrubar os soldados, né? Na força bruta ali. Mas a Bíblia diz, não sabendo ele que o Espírito do Senhor já o havia deixado. Então Deus deu chance para Sansão. Deus deu chance para Davi. O Espírito Santo ainda não havia saído deles. Eles ainda estavam sendo convencidos, né? Mas na vida de Sansão chegou uma hora que deu o basta. Né? O segredo que não era para contar, ele acabou contando. Então o Espírito do Senhor o deixou. Então é isso, o Espírito Santo quem convence, ele que é o responsável, né, de estar aí falando com você. Quando você ouve, dá ouvido ao Espírito Santo, lê a palavra, amém? Então a palavra do Senhor está escrita aqui, ó, a alegria da salvação, nós estamos chegando lá, tá? Aleluia! Então nós estamos falando sobre salvação, amém? O Espírito Santo que nos convence, né, do pecado, da justiça e do juízo. E quando nós cometemos algo que aos olhos de Deus é pecado, que é grave, né, na hora o Espírito Santo vem, nos convence, fala, ó, lembra o que está escrito, lembra o que você leu no livro tal, evangelho tal, assim. Você lembra da história daquele personagem? Então, você lembra quando ele ia cometer esse mesmo pecado que você está prestes a cometer, que você está prestes a praticar? Então, você lembra o que aconteceu com ele? Então, né? Então, é o Espírito Santo que nos convence. Não sei porque a tela aqui apagou, mas é isso. O Espírito Santo nos alerta, né, de algum possível erro. O Espírito Santo nos alerta da alguma armadilha do diabo que ele está, né? E para a gente não cair, mesmo se ele vem convencer do pecado, ele vai convencer depois da justiça. Ele vai falar assim para ti, ele vai te fazer lembrar a palavra assim: olha, você cometeu esse pecado, agora vai vir a justiça.
vai vir a lei do retorno. O que você plantou, você vai colher. E você vai ainda passar por esse processo. Se ainda você não se converter, aí ele vai te convencer do juízo. Vai falar, olha, você pecou, eu te alertei, eu te falei, eu te mostrei, te fiz lembrar o que está escrito na palavra. Mesmo assim você não deu ouvidos, você pagou para ver. Você fez do seu jeito e não me deu ouvidos. Agora eu te convenci da justiça, da consequência do que vai acontecer com você. Mesmo assim, você não está dando ouvidos. Agora eu quero te convencer do juízo. Se você continuar dessa maneira, você não vai para um lugar muito bom. Parte no céu você não tem. Aqui não tem. O seu nome tá para ser riscado do livro da vida. Tá? Eu vou mostrar aqui sobre o livro da vida. Agora, lembra quando nós dissemos no começo a palavra, quando você confessa Jesus, ele te confessa diante do Pai. Tá aqui escrito, né? Aqui, ó, sobre o livro da vida. Aqui em Apocalipse 3, verso 5, o que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida e confessarei o seu nome diante de meu Pai, diante dos anjos. Está vendo aqui? É a mesma palavra. Quando você confessa Jesus, Jesus confessa diante do Pai. E de maneira nenhuma eu riscarei o seu nome do livro da vida. Tá vendo aqui? O livro do Cordeiro. Tá? Naquele grande dia serão abertos livros. Um daqueles livros é o memorial, que está registrado em... A Bíblia fala de vários livros, mas tem um memorial escrito, está registrado em Malaquias capítulo 3, você pode estar vendo lá o livro memorial. Qualquer hora eu vou fazer um vídeo sobre os livros, mas nós estamos falando sobre o livro da vida, a salvação, que você tem que ter essa certeza, tá? Essa certeza da salvação, porque você crê no Senhor Jesus Cristo. Você não faz obras para ser salvo, você faz obra porque você já é salvo. Tá entendendo? Você não prega porque para ser salvo. Não, eu tenho uma cota para atingir aqui. Você não ora para ser salvo. Não, eu tenho uma meta aqui. Se eu não alcançar, Deus vai me mandar para o inferno. Não é isso. Eu tenho que jejuar, eu tenho que guardar o sábado, eu tenho que parar de comer isso e aquilo. Eu tenho uma meta aí, se eu não cumprir isso aí, sabe? Se eu não der cesta básica, se eu não fizer isso ou aquilo, né? Um dos pequeninos de Jesus, eu não vou ser salvo. Não. Você já faz isso automaticamente. Você já faz isso porque você já é salvo. A sua mente já está renovada. Você faz bem para o próximo porque você já está com o nome escrito no livro da vida. Você não faz isso para alcançar a salvação. A salvação é alcançada, ela é de graça. A salvação é tão cara que tem que ser de graça. É pela graça. É pela graça. Entendeu? É claro que você tem que guardar os mandamentos para você ter uma vida incorruptível. Tá entendendo? Você tem que alcançar o ponto de equilíbrio em que você não é salvo pelas suas obras, mas você é salvo pela obra de Jesus na cruz. O Calvário derramou seu sangue precioso, certo? E você tem que ter a convicção que você tem coisas para cumprir aqui na terra, que se você conseguir cumprir todas, você será salvo. Nada disso.
ou se você não conseguir cumprir todas, você não será salvo. Também nada disso. É um ponto de vista meu, tá? Tiago disse, mostre a sua fé pelas suas obras. Tá entendendo? Tiago vem dizer assim, a fé sem obras é morta. Fala, não, eu creio em Deus. Ah, crê em Deus? Então mostre pelas obras. Mostre fazendo obras. Não basta você só ter fé e não fazer nenhuma obra. E não basta também você fazer obras para você adquirir a salvação. Não é assim. Você faz porque você deseja para as outras pessoas. Você está entendendo? Então tá aqui na palavra do Senhor, ainda no livro do Apocalipse, aqui é Apocalipse 3:5, tá vendo? Certo? Vou voltar aqui. Não tá muito do jeito que eu pensei. Aqui, Apocalipse 13:8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, estes cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. 17:8. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Olha, se admirarão vendo a besta que era e já não é mais, que virá. Tá vendo? Aqui tá falando falando do anticristo, aqui no tempo da grande tribulação, tá? Tem pessoas aí que pregam que nós vamos só passar o princípio de dores e Jesus vai voltar, nós seremos arrebatados. Tem pessoas que nós vamos dizendo aí que nós vamos passar um pouco da tribulação, porque existe o princípio de dores, a tribulação, e a grande tribulação, que é esse período aqui, que quem aceitar a marca da besta, ou na sua mão direita ou na testa, esses nomes já não estão escritos no livro da vida. Está escrito aqui, ó. Esses nomes já não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo. Tá entendendo? Então, o livro da vida é o livro que será aberto naquele grande dia, o livro do Cordeiro, para ver se nossos nomes estarão lá. 20:12 de Apocalipse. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriram-se o outro livro, que é o da vida. Esse é o mais importante. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Tá vendo aqui? E o 15 fala, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Certo? Aqui 21:27 de Apocalipse. E não entrará nela coisa alguma, na cidade santa, que João está falando aqui, e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Tá vendo? No livro da vida. O livro do Cordeiro. O livro que só o Senhor Jesus pode estar abrindo, tá? O livro do Cordeiro. Tá bom? Aleluia. Já estou encerrando aqui, já está ficando longo. Romanos 8:14, nós estávamos falando sobre o Espírito Santo de Deus que habita dentro de você,
A partir do momento que você aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, certo? Aqui Romanos 8,14, para encerrar, vamos estar lendo aqui alguns versículos ainda. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Tá vendo? Nós temos que deixar o Espírito Santo falar conosco, nos convencer, nos ensinar, nos guiar pelo caminho correto que agrada a Deus, os olhos do Senhor. Nós temos que dar essa liberdade ao Espírito Santo. Não temos que fazer do nosso jeito. Se fazer do nosso jeito, nós somos o candidato à derrota. Você viu o que aconteceu com Sansão. Sansão fez do jeito dele, tudo contrário do que Deus o havia, determinado ali. Porque Deus já sabia que Sansão ia passar por aquilo ali. Deus é onisciente. Amém? Então, Deus já sabia o final, já sabe o final do homem que não tem o Espírito Santo para o guiá-lo. Então, quando nós somos guiados pelo Espírito de Deus, nós somos filhos de Deus. Agora, esse versículo em particular aqui, 8,16, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se você já aceitou Jesus como Senhor Salvador e tem o Espírito Santo, habita em você, então o Espírito Santo tem que comunicar com você, tem que estar falando para você que você é filho de Deus. Simples assim. Agora, se há algum erro aí, se você já não ouve o Espírito Santo de Deus, a voz de Deus, o defeito não está com ele, o defeito não está nas outras pessoas. Não adianta procurar defeito nas outras pessoas. O defeito está comigo, está com você. Nós somos ovelhas de Jesus. Em João 10 ele fala, minhas ovelhas ouvirão a minha voz. E não tem conversa, não tem o contrário. Não tem desculpa. Entendeu? O Espírito Santo testifica com você que você é filho de Deus, com o teu Espírito. Agora, se você tem dúvida da salvação, se você é filho de Deus, então há alguma coisa errada. Há algo na sua mente, um desvio doutrinário, há algum pecado que tem que ser confessado, falta de perdão, perdoar. Tem alguma coisa aí que está te impedindo de você ser convencido. Entendeu? Porque nós somos filhos de Deus. Este versículo aqui, ó, bem pequenininho, tá vendo aqui? Ele aqui, ó. Porque não recebemos o espírito de escravidão, né? Verso 15 aqui. Não recebemos o espírito de escravidão, outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. E agora esse aqui é o chave, né? Vamos ver a nova tradução linguagem de hoje. O Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Tá vendo aqui? A nova tradução linguagem de hoje. Tá vendo? Gostei dessa tradução aqui, ó. O Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Então, se você está com alguma dúvida, vai orar. Vai pedir para Deus direção no que você está errando. Entendeu? Procura melhorar. Pede para Deus força, graça, que Ele vai te dar. Talvez você tenha diminuído a oração, alguma coisa está acontecendo. Eu já encontrei irmãos e irmãs que nunca ouviram a voz do Espírito Santo. Não pode. Você vai ouvir uma profecia, uma revelação, uma visão, o Espírito Santo tem que falar com você primeiro. O Espírito Santo fala com você primeiro e depois usa um vaso, usa alguém, um profeta, para falar com você, para testificar. Essa devia ser o trâmite, o fluxo normal.
você orar a Deus e o Espírito Santo falar com você, te fazer lembrar uma palavra, algo, a vida de algum personagem bíblico. O Espírito Santo falar com você forte. Aí você fala, nossa, essa palavra não sai da minha mente. Nossa, aquele versículo não sai. Oh, meu Deus, aquele louvor da harpa, aquele louvor não sai da minha mente. Aí vem, depois de um dia, no mesmo dia, você recebe uma ligação, recebe uma mensagem, ou na rádio, não seja onde for, ele, o Espírito Santo, testifica. Opa, o que essa mensagem aqui veio para mim está falando a mesma coisa que o Espírito Santo tem falado para mim. Depois você vai num culto, ou você está andando na rua, Deus não tem hora e nem lugar, assim não. Deus vai e usa alguém e fala assim, diz o Senhor, assim, assim, assim. E aí você fala, poxa, Deus já tem falado comigo essa palavra aí. E testificou. É assim que tem que ser. Entendeu? Você está com vontade de fazer algo, viajar, por exemplo. Aí o Espírito Santo fala, eu estou nesse negócio, pode ir. Pode ir. Ou Deus talvez não esteja, mas eu permito que você vá. Eu permito que você vá. Às vezes é a vontade absoluta de Deus, às vezes é a vontade permissiva. Mas eu permito que você vá. Né? Seja vigilante, você toma a bênção. Então, vai, o Espírito Santo. Aí, Deus vai, usa um outro vaso para confirmar. Entendeu? Deus te dá um sonho, uma visão. Você abre a palavra. E é isso. Deus faz dessa maneira. É assim que Deus faz. Entendeu? Mas fica com essa palavra. Fica com essa palavra. Que você é filho de Deus. Tá bom? Aleluia. Aleluia. Mais uma palavra então aqui rapidinho. 1 Coríntios 1, 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Amém? Então Paulo aqui usando um verbo, né? Que já somos salvos. Porque cremos na palavra da cruz. Na palavra da cruz, né? Engloba tudo. A vida de Jesus, né? O seu, não só ali a morte na cruz em si, mas o seu sofrimento, a sua obra aqui na terra, desde do seu nascimento e tudo, né? A cruz só foi ali o início, né, de tudo isso. A sacrifício para Deus, ele não estava mais se agradando com bodes e touros, isso. Por isso que ele enviou seu filho Jesus para se entregar na cruz, né? Pelos nossos pecados. Amém? Mas fica com essa palavra. O Espírito de Deus testifica com o teu espírito que você é filho de Deus. Amém? E você tem que acreditar que teu nome está escrito no livro da vida. Se você ainda não acredita, então pede a Deus essa direção aí. Consulte a Deus, examine-se, pois o homem a si mesmo. Amém? Fico com essa palavra, Deus abençoe.